Olá, Deus, eis-nos aqui, sou Morirão, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento, Senhor. Ajuda o nosso espírito a saber o certo e o errado, pois hoje em dia, infelizmente, o errado está parecendo certo e o certo estão deixando como errado. Voltem para Cristo. Infelizmente, hoje, o certo está sendo errado e o errado certo, como está predito aqui na Bíblia. Mas Deus, os dele não vão ser enganados. Busquem a Deus, fale com ele. Vamos continuar. Números capítulo 34, versículo 3. O lado do sul vos será desde o deserto de Zim até aos termos de Edom. E o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado do oriente. E este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cádiz Barneia, e sairá a Azar Adar, e passará a Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até ao rio do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Quanto ao limite do ocidente, o mar grande vos será por limite. Este vos será o limite do ocidente. E este vos será o termo do norte, desde o mar grande marcareis até ao monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate. E as saídas deste termo serão até Zedade. E este limite seguirá até Zifrom, e as suas saídas sairão de Azar Enã. Este vos será o termo do norte. E por limite do lado oriente, marcareis de Azar Enã até Sefã. E este limite descerá desde Sefã até Ribla, para o lado do oriente de Aim. Depois descerá este termo e irá ao longo da borda do mar de Kinerete para o lado do oriente. Descerá também este limite ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra, segundo os seus limites ao redor. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis, por sorte, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo, porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança, aquém do Jordão, na direção de Jericó, do lado do oriente ao nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Esse tempo era tão bom que Deus falava diretamente com Moisés, né? Você ouvia as orientações diretamente dele. Hoje a gente vai pelo Espírito. Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens da tribo de Judá: Caleb, filho de Jefoné, e da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. E da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. E da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, filho de Jogli. Dos filhos de Josué, dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o filho Aniel, filho de Efode. E da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifitã. E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Ternaque.
E da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azan. E da tribo dos filhos de Azer, príncipe Aiude, filho de Selomi. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem as heranças dos filhos de Israel na terra de Canaã. Veja que ele sempre fala, filhos de Israel, na terra que ele prometeu, que é Canaã, terra que emana leite e mel. Mas hoje o pessoal pensa que o país de Israel é Israel que Deus protege. Não. Israel que Deus protege somos nós, cada um de nós que cremos nele, em Jesus Cristo. Esse é o Israel da Bíblia, é o Israel de Deus. Capítulo 35, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis arrebaldes ao redor delas. E terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrebaldes serão para o seu gado, e para os seus bens, e para todos os seus animais. E os arrebaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, do lado do oriente, medireis 2000 côvados, e do lado sul 2000 côvados, e do lado do ocidente 2000 côvados, e do lado do norte 2000 côvados, e da cidade no meio, isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha. Olha só, Deus criou uma cidade de refúgio para o homicida, para as pessoas que matarem alguém. E vamos entender posteriormente. Além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito tomareis muito, e do que tiver pouco tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando passardes o Jordão à terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que feria alguma alma por engano. Olha só, ele está falando aqui dessa cidade para a proteção do homicida, mas há o homicídio que foi por engano, ou legítima defesa. E estas cidades vos serão o refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra até que seja apresentado à congregação para julgamento. Veja, até aqui na Bíblia, a pessoa mata alguém, Deus criou uma cidade, mandou criar uma cidade para a proteção do homicida, e ele vai ser julgado. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 destas cidades dareis além do Jordão, e 3 destas cidades dareis da terra de Canaã. Cidades do refúgio serão. Serão por refúgio estas 6 cidades, para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para os que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano. Veja, confie em Deus. Veja o que Deus faz aqui. Deus manda criar cidades para proteger homicidas, para que sejam julgados, e aqueles que mataram em legítima defesa, esses sejam protegidos. Mas os que mataram por ganância, esses serão entregues à morte. Deus abençoe a todos, recebam o pão da vida.